Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo tranquilão, sussa, tudo sossegado e estamos aí para mais uma aula de geografia. Olha só, eu, professor Carlinhos e a nossa querida intérprete, a Aldelinda. A Aldelinda também, ela é só na manha do jabuti, galera. Ela é top de linha, essa menina aí, tá? Não pare não fique rindo não, que eu tô falando sério. Você é na manha do jabuti. Ela é sossegada. Ela é sossegada. Então, galera, olha só, começamos mais uma aula de geografia. Convidamos todos vocês em qualquer lugar de Rondônia que você esteja, sinta-se abraçado pela equipe de geografia, não é isso, Carlinhos? Verdade. E um abraço também especial a todos os nossos professores presenciais. Tamo junto. Tamo junto. Vamos lá, meu diretor, vamos lá no quadro aula 15.1, aula de geografia de Rondônia, essa disciplina maravilhosa, né, que estamos estudando, tá? Hoje nós iremos trabalhar aspectos populacionais de Rondônia, parte 1. Opa, vamos rabiscar, né, Jorginho? É isso aí. Rabiscando para o nosso aluno entender e compreender o que nós iremos falar hoje, agora, já, nesse momento, para ele compreender sobre população, a evolução da população, a população economicamente ativa, estrutura etária, crescimento populacional através das migrações. Na realidade, a geografia de Rondônia, mas revendo alguns contextos que eles estudaram em geografia, Jorginho. Obviamente que a gente vai ter que novamente mostrar aqui para o nosso querido aluno, porque você tocou um assunto interessante. Querido aluno, obviamente nossa disciplina é a geografia de Rondônia, mas a gente tem que retornar à geografia geral, porque não tem como falar de geografia de Rondônia sem falar dos conceitos da geografia geral, que a gente viu em geografia geral. E conceitos ligados à população, ligado a movimento populacional. Então, tudo que nós iremos migração, tudo que nós iremos falar hoje, eles vão lembrar do que nós comentamos e falamos na aula de geografia, porque geografia é isso, é passado, presente e futuro. Fechou. Então, vamos lá no quadro, meu diretor. Evolução da população do estado de Rondônia. Lembrando que essa população, né, é uma população de miscigenação, Jorginho. É isso aí. Professor, o que é miscigenação? Mistura. É uma mistura de vários povos. Inclusive, olha, vamos exemplificar. Pare de graça. Já estou vendo o que você vai falar. Vai. Olha só a mistura. Um moreno, um branco e a nossa japa. A japa, a Aldelinda, olha só, então, o olhinho dela é puxadinho. Verdade. Então a gente tem aqui uma mistura de vários povos do estado de Rondônia. Isso. E eu lembro que eu comentei que nós temos os rondonienses e os rondonianos, Jorginho. É isso aí. Que os rondonienses são aqueles que nasceram aqui no estado. Você é rondoniense ou rondoniano? Eu sou de Belém. De Belém. Então, Belém, portanto, Pará. você é rondoniano. Isso, rondoniano. E meu pai é lá do Amazonas, os antepassados deles fazem parte das tribos Parintintins. Olha aí. Então, olha só a diversidade de povos, né, Jorginho? Rondônia é isso. Uma diversidade de povos que faz esse estado crescer, fizeram esse estado crescer e estão fazendo esse estado crescer. Porque quando a gente fala de população, nós temos que entender essas nuances, essas diferenças que existem entre vários povos, né, Jorginho? É isso aí. E o estado de Rondônia, galerinha, é um estado que apresenta uma diversidade, vamos dizer assim, étnica muito grande. Muito grande, muito grande. Perfeito. Né? Por quê? Porque nós temos os povos indígenas, os seus descendentes, nós temos os negros africanos e seus descendentes, nós temos os nordestinos que vieram para cá, nós temos os sulistas que vieram para cá, nós temos os imigrantes, pessoas que vieram de outros países. Os afrodescendentes. Os afrodescendentes. Nós temos, por exemplo, os haitianos agora, mais recente. Que já está miscigenando com o nosso povo aqui. Os venezuelanos. E antes disso nós temos alemães, poloneses, eslavos, barbadianos, americanos, ingleses, gregos. Olha só que ainda tem os povos árabes, né? Ainda tem isso.
Então, olha só a mistura de pessoas que Isso. fazem parte da população do estado de Rondônia. Essa população que vem crescendo. Você pega aí uma população... Turcos também, né? Uma população que beirava na década de 70 ali, mais ou menos 110 mil habitantes, para que hoje nós estamos ultrapassando a mais de 1 milhão de habitantes. Todas essas pessoas espalhadas pelos 52 municípios do estado de Rondônia. E esse crescimento vem se dando ligados aos ciclos, por sinal, que é uma fonte importante de registro desse aumento populacional. Perfeito. Certo? Vamos lá para o quadro, meu diretor? Então, você vai ter aqui, 116 mil habitantes em 1970. Já em 80, olha só o salto que vai dar, né, de população para 503.125 habitantes em 1980, um pouco mais de 10 anos. Isso aí. O que gerou esse aumento? É o que nós comentamos. O ciclo agrícola, o ciclo da mineração, grandes construções, posteriormente, nós vamos citar isso durante a aula, vai colaborar para o aumento. E nesse aumento, olha só o que vai acontecer. Salta para 1.130.000 em 1990. Que é um crescimento de 331%, não é isso? Vamos mudar a cor aqui para vermelho. E nos anos 2000, 1.379.787 habitantes. Então é muita gente. Isso. E hoje, ano de 2024, nós temos 1.581.196 habitantes. O último censo que o IBGE já jogou no sistema e foi detectado esse quantitativo de pessoas, Jorginho. O interessante é que nessa lâmina a gente colocou para o aluno a proporcionalidade do que isso significa a nível de Brasil. Galera, parece que é muita gente, não é isso? 1,5 milhão de pessoas. Mas nós não somos nem 1% da população do Brasil. Só para nível de comparação, o estado de São Paulo é o que tem um maior quantitativo, né, de Isso aí. pessoas. E se você comparar com outros estados da federação que tem, vamos dizer assim, o mesmo tamanho de território, nós somos ainda uma fagulha. Rondônia tem um tamanho mais ou menos o tamanho da França, né? Então, é relativamente ainda uma população pequena. Tamanho do nosso estado. São Paulo é mais ou menos o mesmo tamanho do estado de Rondônia. É isso? E olha só, ainda assim, mesmo com 1,5 milhão de habitantes, galera, nós somos o terceiro maior contingente populacional do norte do Brasil. A gente perde para o Pará e para o Amazonas. Amazonas, diga-se de passagem, principalmente por causa ali da região de Manaus, não é isso? Que tem ali a Zona Franca de Manaus. Área industrial. Área industrial. Que é polo de atração. Polo de atração de pessoas. Nessa questão também da população de Rondônia, o interessante falar, Jorginho, é que essa população, a maior parte dela, ou grande parte dela, vive aqui na capital. Sendo Porto Velho o maior município em número de habitantes. Depois vem Ji-Paraná, né, e outros municípios, como Ariquemes, Cacoal, Vilhena, são os municípios mais populosos do estado de Rondônia. Só a nível de esclarecimento, o aluno pode pensar assim, professor, mas a nossa população não estava em 1.800.000, alguma coisa? Não era para ter aumentado? Pois é, nós estamos já com dados do IBGE de 2022, então está atualizado. Isso não necessariamente porque passa o tempo que as populações de um lugar vai crescer. Pode também haver decréscimo, não é isso? Perfeito. Na realidade, o que acontece? Nós temos aí estimativas, né? O IBGE sempre faz estimativas. Projeções. Quer dizer que pode acontecer sim, mas também não pode acontecer. E aí o que acontece? Sempre esses dados, essas informações, que é feito através do censo, certo? Que é a principal pesquisa que o IBGE faz para poder levantar o número da população de um lugar, de um estado, de um município, e se tem muito
mulheres ou homens, crianças. Então, ele faz esse levantamento chamado de censo. Observe o gráfico de estimativa da população. Você observa aí, né, até os meados de 2060, está muito próximo aqui, mas aqui é 2060. Né? A gente vai aí chegar ou até mesmo ultrapassar, lembrando, é estimativa, a 2 milhões de habitantes. Tá? Então, é uma estimativa que o IBGE coloca para o estado de Rondônia. E nota-se, né, que essa projeção, o aluno pode pensar assim, professor, mas está ano a ano? Sim, está ano a ano. Mas, professor, essa linha aqui de cima, parece que ela vai se modificar pouco. É uma projeção. Isso aqui pode ou não ocorrer, vai depender também muito da questão do nosso desenvolvimento econômico. Se nós melhorarmos a produção industrial, provavelmente essa estimativa pode mudar. E o que colabora para o aumento populacional são os fatores atrativos. Né? E o estado de Rondônia, esse aumento populacional que a gente pegou aí, 70, 80, 90 e 2000, teve muitos fatores atrativos. Nós tivemos aí o ciclo agrícola, o ciclo da mineração, mais recente, nos anos 2000, nós tivemos o ciclo das construções ligadas ao PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, isso motivou a vir pessoas de vários estados brasileiros para o nosso estado de Rondônia. Os dados populacionais atuais, olha só, população estimada em 2021, era de 1.815.278 pessoas, era o que o IBGE projetava, esperava. E o que aconteceu? População no último censo, aqui não é 2010, é 2022, vou fazer a correção aqui, 1.562.000, Jorginho, e 409 pessoas atualmente, 2022. Então, ou seja, a estimativa do IBGE era para 1.800.000, só que só cresceu 1.500.000. Por quê? Nós temos aí que ver que nós tivemos a questão da Covid, né, que também fez com que muitos estados não tivessem um crescimento populacional, tivessem uma estagnação. No caso, Rondônia continuou um crescimento, mas não foi o que era esperado pelo IBGE. Tá? A nossa densidade demográfica, cerca de 6,65 habitantes por quilômetro quadrado, é uma densidade demográfica baixa, se nós levarmos em consideração a área que nós temos do estado de Rondônia. Né? E um dado importantíssimo, olha só a questão de veículos, 1.154.000 veículos o estado de Rondônia possui. É quase um veículo para uma pessoa, né, Jorginho? Quando a gente fala veículo, aí entra todos os automotores, né? Seja moto ou automóveis. Né? E vale salientar, né, que não é, a grosso modo, não é uma situação que acontece nos municípios de Rondônia, porque todos são relativamente pequenos. A maior cidade de Rondônia é Porto Velho. E esse total de veículos, a maioria está aqui em Porto Velho. E, inclusive, já temos problemas de grandes cidades, como, por exemplo, congestionamentos, problemas de muito trânsito lento e, sem falar, dos vários acidentes que nós temos. Né? É um retrato de uma grande cidade já. Isso traz uma reação em cadeia, né? Porque você tem aí uma taxa muito elevada de veículos, consequentemente, o fluxo no trânsito na cidade não vai conseguir fluir. E o aumento de acidentes, principalmente de motociclistas, né, também de ciclistas. Né? Nós temos uma questão também que tem muitas pessoas que usam as bicicletas aqui em Porto Velho, mas isso é uma estimativa interessante para mostrar para o nosso aluno. A nossa população urbana e o rural, né, está nessa faixa de 1.149.000 para a urbana e 413.229 para a população rural, ou seja, quase 75% da nossa população vive nas cidades, né, rondonienses. Então, a gente, com esse gráfico,
A gente tem a ideia de que Rondônia ele volta a ser esse estado que imita o próprio crescimento da urbanização do Brasil, não é isso? Sim. O Brasil é mais de 80% urbanizado. É essa questão da população urbana, a gente nota que... por que tem muita gente na cidade? Porque elas vão depender muito da empregabilidade, onde você vai ter o comércio, o serviço público, você vai ter também a questão dos serviços terceirizados, que são fatores que atraem essas pessoas da zona rural para as grandes cidades do estado de Rondônia. Então, isso é um fato que leva em consideração e é informação importante para você, aluno da mediação tecnológica. Vamos lá no quadro, meu diretor, vamos lá, continuando ali no nosso gráfico. Então, levem também essa informação. População urbana de Rondônia é mais de 75% da população geral. População urbana de Rondônia equivale a 75%, pelo menos, né? População que vive na cidade, Isso, tá? população que vive nas cidades, ok? A população residente por situação de domicílio por municípios. Notem que esses municípios, aqui, ó, Porto Velho, vou colocar pelo menos uns 3 exemplos. Ó. Porto Velho, aqui é o maior quantitativo populacional. Depois vem Ji-Paraná, olha só, vou até mudar de cor aqui para eles entenderem. Aqui Ji-Paraná, certo? Depois vem Cacoal, vou colocar outra corzinha aqui. Vou colocar um amarelo. Município de Cacoal. São considerados os 3 maiores municípios em termos de população residente no estado de Rondônia, tá? Então, são municípios que têm um grande quantitativo. Ji-Paraná, Porto Velho, Cacoal, temos Vilhena também ali, ó, representando. Depois vem Guajará-Mirim, Ariquemes. Então, são os municípios com maiores quantitativos populacionais no estado de Rondônia. Nessa questão da população economicamente ativa, isso aí remete um pouco à nossa geografia que eles já estudaram, Jorginho. Quando fala população economicamente ativa, nós estamos falando de pessoas que estão procurando emprego, que estão querendo ser inseridas no mercado de trabalho. E aí o aluno ele pode até ficar atento nos telejornais, não é isso? Nós temos telejornais regionais, né, da nossa localidade, e nesse telejornal traz informações, inclusive quais vagas de emprego tem para aquele dia. Geralmente os telejornais trazem informação dos cines, né? Isso. Que tem o Cine estadual e o Cine municipal, onde tem ali a relação de vagas de emprego. E um detalhe interessante, quando a gente fala população economicamente ativa, é aquela população que pode estar sendo inserida a qualquer momento no mercado de trabalho a partir dos 18 anos, né? Porque nós temos uma legislação trabalhista, onde coloca algumas, vamos colocar assim, algumas características para que a pessoa possa ser inserida no mercado de trabalho, principalmente os jovens. Né? Isso. E nesse contexto de população economicamente ativa, entenda como sendo todo um conjunto de pessoas que estão em idade apropriada ao trabalho. Não necessariamente trabalhando, que pode ser o desempregado, mas ele quer trabalhar, não é isso? Certo. Tem a questão também ainda dessa população economicamente ativa, Jorginho, e aí o aluno pergunta assim, professor, mas eu que sou, vamos dizer assim, vendedor ambulante, só um exemplo, né? Ou trabalho de aplicativo. Tem alunos também que fazem isso, com certeza. Ela está no mercado de trabalho? Está, mas ela é chamada de informal. Informal. Então, isso é também uma outra característica. Por que informal? Porque ele não recolhe os tributos para o governo para que um dia ele tenha o direito à aposentadoria. Perfeito. Ok? Então, ele está na informalidade. Para os números contábeis do governo, isso não é interessante, porque são pessoas que lá na frente vão querer ter uma aposentadoria e não vão ter. São pessoas que estão na idade economicamente ativa, não conseguiram se colocar no mercado de trabalho, por qualquer que seja o motivo, não é isso? Por falta de oportunidade, ou por falta de qualificação,
ou por falta de se manter realmente, ou aquele emprego se extinguiu. Nesse mundo do trabalho está muito dinâmico, né? E tem simplesmente carreiras que vão sumir, estão Até sumindo. porque agora, nessa nova tendência de tecnológica que nós vivemos, como, por exemplo, a inteligência artificial, é uma realidade agora. Então, alguns estudiosos retratam que algumas profissões, por causa do crescimento da inteligência, vai deixar de existir. Então, se está deixando de existir é porque não está tendo qualificação, pessoas habilitadas para trabalhar em determinadas áreas. Então, a inteligência artificial, que é uma nova realidade, está trazendo essa nova roupagem, nova ideia. Então, nosso aluno aqui da mediação tecnológica, ele tem que se qualificar, buscar uma qualificação, uma melhor qualificação para poder ser inserido na população economicamente ativa no mercado de trabalho. Só dando um exemplo, eu pensei assim um dia, né? Rapaz, tirar café, né? A pessoa vai lá com um cesto. Estamos falando do mundo que nosso aluno já conhece melhor do que nós. Mas aqui vamos dar um exemplo. Para colher o café, tem que puxar assim, a mão assim, pegar nos galhos, né? E soltando ali as frutas, os caroços dentro de um cesto. Aí tá aí um trabalho rural que a máquina não vai substituir. E já tem, cara. Carlinhos, tu acredita? A maquininha vai lá, ó, balançando tudo para cair dentro de um imenso cesto, o trator vai passando já, colocando tudo lá dentro e guardando. Então, olha só, é mais um motivo para que o nosso aluno continue estudando a mediação tecnológica, se aprimorando, se qualificando e levando esses degraus para a sua vida profissional. Não é isso? Perfeito, Jorge. Então, a gente está falando, isso está tudo dentro do contexto que a gente está falando, que é população economicamente ativa. E essa população economicamente ativa, aqui em Rondônia, ela ainda está bacana, embora tenhamos um número considerável de desempregados, ainda temos na área rural muitas colocações de emprego. Nós temos nas cidades também muita colocação, mas a gente sempre diz para o nosso aluno aqui da mediação tecnológica, tem que se aprimorar e precisa se qualificar. Até porque, eu vou contar um caos, um exemplo. Eu tive alunos de uma escola que eu trabalhei que hoje era da mesma situação dos nossos alunos, era da área rural, muitos nossos são da área rural, e que procurou se qualificar. Hoje ele gerencia uma grande fazenda em que não precisa de muitos empregados. Ele precisa ter habilidades para manusear tablet, computador, porque hoje tudo é programável. Tudo programável. Para a questão da colheita, né, a questão do plantio. Então, até mesmo o campo está passando por mudanças, e essas mudanças vão suprimir algumas áreas de trabalho. E a gente, como você tocou nesse assunto, vamos só fechar dizendo assim, ó, a gente está tocando nesse assunto para que justamente essa população economicamente ativa, que nossos alunos, muitos já estão inseridos e serão inseridos, para que ele esteja preparado para esse mundo do trabalho. É Perfeito, isso? Exatamente. Para que não entre naquela questão que você falou, da questão da informalidade, que não é bom que ninguém esteja na informalidade, mas bacana, de boa, tranquilo, vai estar sobrevivendo, ganhando pão de cada dia, bacana. Mas a longo prazo não é bom, porque a pessoa não vai ter o direito à aposentadoria, né? Porque não está recolhendo impostos. Exatamente. Meu diretor, vamos lá no quadro. Então, essa questão da população economicamente ativa, de acordo com o IBGE, Rondônia vem diminuindo essa população. Olha só que interessante. Amarelo não, né? Ficou esquisito. Vou apagar, vou colocar aqui. Põe um verde. Um verde? Verde e amarelo de Brasil. Verde, então tá. Vem diminuindo a população economicamente ativa no setor primário. Olha, que a gente acabou de comentar. Vamos falar de novo. Porque o setor primário é exatamente todas essas observações que nós fizemos anteriormente aqui. Chega aí, meu diretor, vamos lá. Carlinhos, a gente falou que o aluno ele precisa se qualificar. Então, a população economicamente ativa está também no setor primário. O professor não lembra que o setor primário é a sua área, é a zona rural, é o trabalho do campo, é o trabalho da agropecuária, é o trabalho do extrativismo,
vegetal, mineral, enfim. Então tá aí, essa é a base. E está tendo já problema lá. Já foi detectado pelo IBGE que essa área é uma área já crítica, que é uma área que não está mais sendo substituída a mão de obra pela mecanização. Fator novo. Porque agora essa mão de obra tem que começar a se especializar para poder operar os tratores, operar o maquinário. Você falou tudo isso agora há pouco. Exatamente. Então, olha agora, está ali no texto. Então, o nosso aluno vai fazer essas reflexões sobre esse mundo do trabalho, que ele precisa estar dinamicamente se aperfeiçoando. Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor. A produção agropecuária aumenta seu volume e, ao mesmo tempo, há uma menor necessidade de mão de obra. Explicamos tudo isso agora há pouco, né? Apesar de ter perdido a antiga supremacia econômica, o setor primário em Rondônia continua sendo um grande empregador de mão de obra. Inclusive, Jorge, a gente cita as feiras agropecuárias, que traz essa realidade, a realidade da nossa economia, a agropecuária. A Rondônia Rural Show é uma feira que ocorre e que mostra o potencial que o Estado possui. Só que lembrando, esse potencial agrícola está sendo substituído, né, pela mecanização. A população ocupada do setor secundário, que é a indústria, né? Que é relativamente pequena, mas nos últimos anos vem aumentando com a questão da construção civil. Já o setor terciário é que ocupa a maior parte da população economicamente ativa. Setor terciário, Jorginho, setor importante agora, porque nós estamos falando de serviços, comércio e também entra a questão do funcionalismo público, né, que essa que abrange e que abocanha boa parte dessa população economicamente ativa. E aí o setor terciário, o aluno pode ter ficado intrigado. Professor, o setor terciário é o que ocupa a maior parcela da população economicamente ativa? Sim, a gente, quando fala em setor terciário, ele está principalmente nas cidades. Ok? Certo. Cidades essas que trazem, emprega tanto no comércio quanto no setor de serviço. Isso. Então, são setores que abrangem essa população econômica. Mas, professor, a nossa área aqui é muito grande. Não, nós vamos com calma. A gente está falando não em tamanho, de espaço geográfico. A gente está falando em quantidade de pessoas ocupadas nessa área. Professor, então dá um exemplo. Quando o trator quebra, vem para a cidade para consertar. Precisa do mecânico. É o serviço terciário, é o serviço. Aí o mecânico precisa de peça que vai lá na autopeça comprar. Isso, que já é outro serviço, de comércio. Que é outro serviço. Então, essa é a exemplificação que a gente dá. Uma pessoa depende da outra. Isso. Né? Então, isso faz parte do setor da economia chamado setor terciário. Acabou os insumos, né, para a plantação, lá, para correção do solo. Vai vir na cidade comprar. Vai lá na agropecuária, que tem o vendedor. Isso, que é um comércio. Perfeito. Então, é isso que o aluno tem que entender. Esse setor terciário é justamente todo esse imenso comércio e serviços que estão nas cidades que o campo vem aqui providenciar quando precisa. Perfeito. E ainda tem muitas pessoas agora na relação dos subempregos, né, que é uma outra situação que vem ocorrendo nos últimos anos, especialmente no setor de transporte. Nós falamos dos aplicativos de mobilidade, por exemplo, a Uber, a 99, a InDrive, são aplicativos e que muitas pessoas estão entrando nesse setor, né? Apesar de que é uma necessidade, sim, a mobilidade urbana é uma necessidade, mas são pessoas que estão na informalidade, porque não recolhem impostos, não pagam os impostos necessários para depois poder usufruir, né? Dentro desse aspecto, o rendimento nominal mensal domiciliar per capita é em torno de um salário mínimo, né? R$ 1.023. Hoje o salário mínimo está em 1.100 e pouco, né? 2024. 1.200 e alguma coisa. Então, essa é a média salarial da população, um salário mínimo. A proporção de pessoas de 16 anos ou mais no trabalho formal, considerando apenas ocupadas na semana de referência de 2016, chega a 55,7% da nossa população. Na questão do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, nós estamos 0,690, tá? Então, é uma característica no nosso estado, no IDH. Um IDH ainda não muito satisfatório, porque nós temos ainda
um grande quantitativo elevado de analfabetismo, né? Por isso que a educação é importante no contexto populacional e investir em educação é importante para a nossa população. Nossa estrutura etária populacional está nas seguintes faixas. Os jovens, do nascimento até os 19 anos, os adultos de 20 a 59 anos e os idosos de 60 anos em diante. Em Rondônia, como é uma tendência também do Brasil, vem ocorrendo a diminuição de jovens e o aumento da faixa etária da população adulta e da população de idosos, que é uma nossa característica dessa estrutura etária. Só lembrando, né, que o salário mínimo está 1.320, ok? Então, a maior parte da população no nosso estado recebe uma parte, né, uma parcela. Aí lembrando mínimo, isso, né? Aí lembrando que tem cidades que pagam um tal do salário comercial, né, que é um pouco mais que isso aí. Aí junta-se aí mais algumas gratificações e aumenta um pouquinho o salário dos trabalhadores. Perfeito. Aí vocês observam a pirâmide etária do Brasil, do estado de Rondônia, uma pirâmide etária que até os anos 2000 era uma pirâmide em que a base, olha só, a base dela era formada por jovens, o meio e o topo era a população adulta, que não era um grande quantitativo, mas sim de jovens, dividido em faixas etárias, né? Mas esse verdinho aí não tá legal, porque ficou meio... É bom colocar preto. Aqui, ó, como você falou, né? A parte amarela aqui são as mulheres e essa outra parte verde, os homens. E a base dela, né? Base larga de jovens. Isso, né? Jovens. Só que vem mudando esse aspecto no estado de Rondônia, onde você vai ter, então, a diminuição da base e o aumento do meio e do topo, onde caracteriza que a população está envelhecendo e essa distribuição por sexo, né, segundo os grupos de idade, aqui é uma estimativa da cidade de Porto Velho, você observa que a base vem diminuindo, olha só, a base diminuindo, o meio aumentando juntamente com o topo. Então, é uma população que está começando a tornar-se adulta, indo para a fase ou da parte idosa. Né? Então, isso é uma característica do Brasil, como nós falamos na nossa aula de geografia. É uma tendência, né? Uma tendência. População de Rondônia, faixa etária de 0 até 34 anos, 63%. E 59,8% no ano de 2018 vai estar nessa faixa etária. E aí nós temos aí a população de indígenas, né? E também a gente tem, de um lado, indígenas sexo feminino e do outro azul, os homens. Percebam que a base é bem larga, né? Isso. Então, muitas crianças, muitos jovens indígenas, né? E o topo já bem... Isso até os meados dos anos 2000. A faixa de migração, quando a gente fala migração, quer dizer movimento de pessoas... Rondônia é considerado um espaço geográfico fronteiriço, onde a colonização europeia promoveu a exploração dos recursos primários, como ouro, diamante. Tá? E quando a gente está falando de migração, eu cito o exemplo de alguns municípios, como, por exemplo, Espigão do Oeste, Colorado do Oeste, são municípios que receberam esses povos que vieram de outros países e migraram para o estado de Rondônia e fixaram residência nesses municípios do nosso estado. Aí a gente faz aqui uma pequena abordagem, né, sobre o Tratado de Tordesilhas, que ele vem ser justamente lá no início aqui do Brasil, que aqui ainda era a Espanha, não tinha ninguém por aqui, apenas indígenas. É isso que nós não temos estimativas assim aproximadas de qual era a quantitativa, a gente tinha a nível de Brasil. Certo. Nos outros estados da Amazônia, devido à economia extrativista e predatória, nós vamos ter, então, sobretudo, a exploração do ouro e da borracha no final do século XIX e XX, também trouxe muitos trabalhadores para a região amazônica. São ciclos, né? Foram ciclos que trouxeram pessoas e, ao mesmo tempo que se
esvaziou esse ciclo, acabou, as pessoas também foram embora. Certo. Depois, no século XIX, né, nós temos aí a migração nordestina como fator colaborador Isso. para a população. Ciclo da borracha. E o ciclo da borracha aqui já, nós estamos falando aqui novamente da região, os imigrantes nordestinos que vieram para cá com promessa, né, de emprego, tal, despesa, pago pelo governo, para trabalhar aqui. E quem vieram? Os nordestinos. Principalmente por causa de uma grande seca que teve lá em 1870, 77. Trouxeram essas pessoas para cá para trabalhar nos seringais. Nesse grupo é interessante destacar, Jorginho, que além dos nordestinos, nós temos aí um momento histórico que é a construção da estrada de ferro. Isso. Que aí vem também atrair outros grupos de migrantes para a nossa região. Aí a gente já cita os árabes, ingleses, americanos, né? Que vieram para essa monumental construção. Então, dentro do ciclo da borracha, né? Primeiro ciclo. Aí depois vem a crise da borracha, que os alunos também nós já falamos, né? Fizeram a biopirataria e levaram essa borracha que produziam em outros lugares do mundo de interesse dos países centrais. E abandonaram aqui a Amazônia de novo. Esse contexto é segundo ciclo, tá? Isso, segundo ciclo. É bom salientar para o nosso aluno. Estamos falando do segundo ciclo da borracha, tá? E nota-se que a população, olha só, era uma população bem pequena. Com certeza. No contexto do segundo ciclo, né? Depois nós vamos ter os ciclos da mineração, que causou o aumento populacional e novos grupos começam a ser inseridos no espaço geográfico rondoniense. Esses ciclos, olha só, na década de 70 vem do sul, olha só, sul, aqui ó, em direção à Rondônia, vem do Nordeste também em direção à Amazônia, tá? Os nordestinos também vão para o Sudeste. Então, esses ciclos de movimentações são chamados de migração e que Rondônia recebeu muitos migrantes. E aí nós temos o quadro de quantitativos populacionais por município. Então, só Porto Velho tem mais de 30% da população de Rondônia. Mais de 500 mil de pessoas vivem aqui na capital. Aí seguido de Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Cacoal, enfim. Depois você dá uma olhadinha nesses números aí certinho, a nível de curiosidade. Certo. As cidades menos populosas, que têm o menor quantitativo populacional do estado de Rondônia, destaca-se Pimenteiras do Oeste, que tem só 2.127 habitantes, Jorginho. Essa população de Rondônia, né, uma população, como já falamos... É menor do que um bairro daqui de Porto Velho. Exatamente. É uma população onde você tem aí uma mistura de muitos povos, uma população que vive do comércio, boa parte vive do comércio e dos serviços, uma população onde você vai ter atualmente já numa faixa de transição de adulto para idoso, né? Poucos jovens, começando a diminuir a base da pirâmide dos jovens no nosso estado. Perfeito. Galerinha, era o que nós tínhamos para o momento. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau. Tchau, tchau.